Vamos lá, pessoal. Esse é o segundo vídeo sobre o NURCS e a ideia de problemas de formação de capital em países subdesenvolvidos, né? A gente já apresentou no vídeo anterior o círculo vicioso e a gaiola de ferro, as limitações para se contornar esse círculo vicioso e viabilizar a formação de capital tanto pelo lado da baixa oferta de poupança, quanto pelo lado da baixa demanda de poupança, nos termos do autor, né? E apresentamos algumas mediações que ele constrói, no sentido de como desencadear esse processo a partir de uma leitura de crescimento equilibrado da função do Estado de planejar, organizar esse processo, levando em consideração a vigência de economias externas e algumas limitações que ele coloca também no que diz respeito à capacidade de contribuição do capital externo, do investimento direto externo. Legal. Ao buscar contornar esse ciclo vicioso de um país é pobre, porque ele tem incapacidade de viabilizar a formação de capital, porque ele tem um baixo mercado, porque ele tem uma baixa renda, porque tem uma baixa produtividade, por quê? Porque há baixos níveis de investimento. Por que há baixos níveis de investimento? Porque é um baixo mercado, e assim sucessivamente. O Marx propõe a atuação do Estado no sentido de direcionar o investimento para as atividades produtivas, sempre contornando a possibilidade de vigência de um efeito de demonstração, de direcionamento desses recursos para cópia de padrões de consumo do centro, e contornando a possibilidade de uma inserção externa baseada na exportação exclusivamente de commodities. Ele sugere a necessidade de você coordenar os investimentos em blocos complementares entre si para viabilizar esse processo. O problema fundamental desse processo, além de como desencadear essas ações, seria como viabilizar fontes internas de capital, dada uma certa relutância do autor em basear esse processo no capital internacional. Aqui o Marx vai falar o seguinte: olha, a gente precisa entender essa possibilidade de se viabilizar fontes internas de capital em dois cenários. O primeiro dos cenários são os países superpopulosos, né? Esse não é o caso da América Latina, né? Na leitura dele. Olha, nesses países, há um nível de desemprego disfarçado nas atividades primárias e de potencial de poupança disfarçada nas atividades primárias muito grandes. O que ele está querendo dizer? Olha, eu tenho uma parcela grande da população, muito grande, a maioria da população, que tem uma produtividade muito próxima de zero. Essa parcela da população está alocada em atividades agrícolas, com uma produtividade muito próxima de zero, seria um desemprego disfarçado, e um potencial de poupança ali gigantesco. Então, ele fala, para resolver o problema de formação de capital nesses países superpopulosos, a partir da formação interna, ele vai dizer que não é necessário sequer um grande aumento da produtividade agrícola. É um mecanismo tradicional para libertar a mão de obra, potencialmente, para levar à transformação estrutural. Agora, nesses países isso não é necessário. Então, eu não preciso sequer ter uma grande revolução técnica. O que é necessário fazer é deslocar uma parcela da população
para outras atividades e aí viabilizar os blocos de investimento. Como ele explica esse viabilizar, talvez seja um ponto frágil. Ah, tudo bem, a partir da atuação do Estado. Mas como viabilizar esse transitar para outras atividades e liberar o excesso de mão de obra nas atividades primárias, talvez seja um ponto que exija mais elaboração. Por isso, talvez, a ideia dele é do desenvolvimento equilibrado, fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, voltando, ele vai dizer, é possível deslocar uma parcela importante da população para outras atividades. E não ter impacto nenhum na oferta de alimentos, de insumos, de produtos agrícolas. Então, eu consigo viabilizar a transição desse excesso populacional para outras atividades, coordene isso com o Estado, desde que eu exerça esses blocos de investimento, eu viabilize esses blocos de investimento, certo? Sem impactar na escassez ou numa potencial escassez de insumos, de produtos agrícolas. Vale lembrar que ele é adepto da lei de Serra. Está olhando para a questão da oferta de produtos, fundamentalmente, certo? Ao levar esse excesso de população, esse desemprego disfarçado para outras atividades, eu estou direcionando recursos que podem trabalhar, que podem ser utilizados nas atividades de investimento, naqueles projetos de capital que ele fala, na atividade de formação de capital. Então, essa é a dinâmica, por isso que eu preciso coordenar a partir do Estado. Mas a poupança derivada desse processo de transição desses recursos para outras atividades seria suficiente para se desencadear o processo de desenvolvimento? Olha, provavelmente não. Ela tem que ser complementada. Ela tem que ser complementada. Mas para isso eu preciso de uma taxação da própria agricultura. Por que da própria agricultura? Porque é a atividade dominante na economia, a atividade mais relevante. Então, alguma forma importante, intensa de taxação da agricultura deve ser realizada. Ele vai falar, olha, e a importação de máquinas e equipamentos? No fundo do debate. E a restrição externa? Para ele, isso não vai ser muito importante. Isso é até um ponto de debate da política do Furtado. Vai falar. Pode ser necessária alguma importação de máquinas e equipamentos, mas como os níveis de desenvolvimento são muito baixos, não é necessário importar máquinas e equipamentos complexos. Qualquer pequena máquina, equipamento, qualquer pequeno utensílio já vai ter impacto muito importante no aumento da produtividade. Teríamos um aumento substancial da produtividade. Portanto, não seria necessário uma grande dependência do capital externo para a importação de máquinas e equipamentos. Legal. Isso para países superpopulosos. E agora para países de população esparsa? Ele vai falar, olha, no caso desse país, não é possível replicar o fenômeno anterior, né? Certo? Então, para viabilizar essa transição da mão de obra em direção a outras atividades e aí viabilizar as decisões de investimento, é necessário, sim, ter algum grau de aumento da produtividade na atividade agrícola. Eu preciso, um pré-requisito fundamental, ter uma melhoria nas técnicas de produção agrícola. A agricultura é o principal setor da economia, principal setor capaz de gerar um certo excedente, né? Mas isso
pode ser feito, de novo, nos termos dele, com um acúmulo de capital muito baixo, muito pequeno. Não preciso de máquinas, equipamentos muito complexos. Olha só, ele está tratando de uma realidade de países subdesenvolvidos com estruturas produtivas muito arcaicas. É diferente da discussão depois da CEPAL, nos anos 50, 60, 70. Então, quaisquer tipos de incrementos mínimos de capital, de mudanças tecnológicas, terem impactos importantes, né? Só que a todo momento, o NERC está preocupado com a ideia do Estado atuar para fazer com que a renda gerada seja direcionada à formação de capital. Isso tanto em países superpopulosos quanto não. Ele vai falar, olha, o efeito demonstração deve ser evitado a todo momento. Cópia de padrões de diversificação precoce da atividade de consumo. O Estado tem que atuar no sentido de fazer com que os recursos, que a renda, se direcione para o investimento. Ele até vai dizer, olha, a preocupação, o objetivo essencial do que ele chama aqui de finanças públicas, não é uma modificação da estrutura de distribuição interpessoal da renda. Não é isso. Ele vai falar. A ideia é aumentar a proporção da poupança na renda para a formação de capital. Ou seja, a distribuição de renda fica num plano muito inferior de análise. Então, as finanças públicas vão ter que ser organizadas, nos termos dele, a partir da taxação e de empréstimos forçados, sempre direcionados à formação de capital. Nesse sentido, todo o processo de empréstimo forçado, coordenado pelo Estado, de redirecionamento da renda, da poupança para alguns investimentos, é vital para o desenvolvimento. Nesse sentido, a taxação tem que estar adequada a esses princípios. Nesse sentido, até a inflação vai ser um elemento importante de poupança forçada, porque ela, de se criar o aumento de capitais, porque ela vai concentrar a renda em detrimento do trabalho. Mas, no momento, o Estado deve, a todo momento, assegurar que essa concentração de renda não vá para o consumo de bens de luxo. E o capital externo? Bom, o capital externo pode ter alguma parcela, sim, pode ajudar a contribuir em contornar algumas restrições, alguma importação de máquina e equipamento, mas ele fala, talvez não seja tão adequado depender desse capital externo, dada a sua instabilidade e as exigências que ele eventualmente possa fazer. Essas são as interpretações do NERC, nas conferências ministradas no Brasil em 51 sobre os problemas de formação de capital em economias subdesenvolvidas, como romper o círculo vicioso da pobreza, na ideia da gaiola de ferro. O Furtado vai ter algumas críticas, né, a essas conferências, as conferências que ele faz aqui no Brasil em 1951. Né? O Furtado vai falar que ele ganha bastante relevância em termos acadêmicos. Né? Basicamente, as duas principais críticas do Furtado são de que o NERC relega um plano muito inferior de análise à restrição externa, que é característica dos países subdesenvolvidos, e a ideia da utilização do protecionismo para a industrialização. O Furtado vai dizer o seguinte, olha, o NERC, ele não vê com bons olhos a ideia, tal qual o List fazia, a ideia da proteção à indústria nascente. Ele fala, não é esse o caminho, uma proteção, protecionismo à indústria nascente, não é esse o caminho necessário para resolver a problemática da dimensão interna reduzida. Ali é adepto à lei de Sérgio. O problema da formação de capital é um mercado interno muito reduzido. Então, essa estratégia de se
proteger a indústria doméstica não é adequada. Por quê? Porque a demanda reprimida por importação é pequena. E ao fazer isso, eu não justificaria um investimento, não justificaria um aumento do investimento. O Furtado vai falar, não, ele vai fazer uma crítica a esses pontos, falar, não, na verdade, a demanda interna reprimida em economias subdesenvolvidas com grau mais elevado de complexificação, ela é elevada, ela é longe de ser desprezível, e ela é um elemento dinâmico fundamental para avançar nesse processo, porque ele não está olhando a partir da mesma perspectiva do Nurks, que está ali muito fundado, é uma ideia ofertista ali da lei de Sé, né? Furtado falou, olha, essa demanda prévia é relevante, sim, ela que vai desencadear todo esse processo. Ela justificaria, sim, uma proteção doméstica para viabilizar a importação de máquinas e equipamentos, levar à industrialização e o investimento. O Nurks vai falar, olha, esse protecionismo não levaria à importação de máquinas e equipamentos. Por quê? Porque eu tenho um mercado interno baixo. O importante é, ao contrário disso, aumentar a poupança doméstica. O importante é aumentar a poupança doméstica. Essa poupança doméstica, com esse investimento, com tudo aquilo que a gente já discutiu, isso levaria, sim, a um processo de industrialização, e não a importação de bens de capital, máquinas e equipamentos. O Furtado vai dizer, olha, o Nurks não trata com bastante importância essa ideia da importação de bens de capital, porque para ele a restrição externa ela só ocorreria quando houvesse um excesso de demanda interna, que está longe de acontecer na leitura dele. Mas o Furtado vai falar, não, a restrição externa, como a gente já discutiu, é inerente ao processo de reprodução do subdesenvolvimento. Ou seja, ela está sempre lá na característica nascente desse processo. Por todas as dimensões que a gente discutiu, inclusive pela cópia dos padrões de consumo e inclusive pelo fato de que a industrialização, permanentemente, a industrialização por substituição de importações, bate na restrição externa, é motivada por ela e recoloca ela em outros termos. Então, o Nurks está errado nessa interpretação. O Nurks vai falar, olha, talvez não. Talvez não. Por quê? Porque, como ele admite que a tecnologia é exógena, ele está admitindo ali implicitamente que a tecnologia é exógena, ele vai falar, a industrialização dos países subdesenvolvidos, ela não necessariamente deveria acontecer de maneira completa, integrada, diversificada setorialmente, tal qual a CEPAL está propondo ali. Olha, isso sim poderia levar a uma restrição do balanço de pagamentos. Mas ele vai falar, olha, uma pequena incorporação de capital no trabalhador, uma pequena importação de máquinas e equipamentos já seria suficiente para desencadear esse processo, para aumentar a produtividade muito grande e romper com essa, se bem coordenado, com essa gaiola de ferro. O Furtado vai falar, não, a natureza da industrialização por substituição de importações, não cabe aqui a gente debater a fundo esse ponto, a gente já o fez, leva a permanentes estrangulamentos externos. O Nurks, apesar de entender a relação, como a gente disse, das diferentes elasticidades na exportação e na importação, da lógica da deterioração dos termos de troca, apesar dele se aproximar dessa ideia, ele não acha que há uma tendência de estrangulamento externo permanente derivada dessa tendência de deterioração dos termos de troca. O Furtado, já ao apresentar de maneira muito elaborada sua teoria do subdesenvolvimento, vai elucidar esses elementos e mostrar que sim, essa deterioração dos termos de troca leva a um estrangulamento externo permanente e, além disso, leva a uma transferência do excedente para o exterior, algo que é tão caro a leitura do Nurks, no sentido do problema da formação de capital interno. Então, nesse sentido, o debate entre os
dois autores, ou em síntese, o Furtado coloca como principais elementos da crítica a ideia de que para o Marx a restrição externa não é tão importante, nos termos que a gente já discutiu, e o protecionismo à indústria nascente não seria um instrumento adequado para se levar a um processo de desenvolvimento, ao contrário da visão dele. Então, o Furtado vai identificar essas falhas na interpretação do Marx.